beleza artística. O próprio teto era ligeiramente arqueado até uma cúpula central que era perfurada para deixar entrar luz durante o dia e permitir a circulação de ar. Em um dos lados da sala havia muitas janelas, enquanto as outras 3 paredes eram lisas, exceto por uma porta em cada uma. A princesa estava deitada sobre uma pilha de peles que eram dispostas sobre um pequeno estrado de pedra em um canto do aposento e estava sozinha, exceto por uma única escrava Vasdom que se sentava na beira do estrado, perto de seus pés. Quando Jane entrou, Oloa a chamou para se aproximar. Quando ela se colocou ao lado do sofá, a garota meio que se levantou sobre um cotovelo e a observou criticamente. "Que bela você é!" disse ela simplesmente. Jane sorriu, tristemente, pois descobrira que a beleza pode ser uma maldição. "Esse é realmente um elogio", respondeu rapidamente, vindo de alguém tão radiante quanto a princesa Oloa. "Ah!" exclamou a princesa, encantada. "Você fala a minha língua. Disseram-me que você era de outra raça e de uma terra distante, da qual nós, de Paúldon, nunca ouvimos falar." Ludon garantiu que os sacerdotes me instruíssem, explicou Jane, "mas sou de um país distante, princesa, um ao qual anseio retornar, e estou muito infeliz." "Mas Coatan, meu pai, faria de você sua rainha", exclamou a garota, "e isso deveria te deixar muito feliz." "Mas não me deixa", respondeu a prisioneira, "como outra pessoa a quem já estou casada." "Ah, princesa, se você soubesse o que é amar e ser forçada a se casar com outro, você teria compaixão de mim." A princesa Oloa ficou em silêncio por um longo momento. "Eu sei", disse ela finalmente, "e sinto muito por você. Mas se a filha do rei não pode se salvar de tal destino, quem poderá salvar uma mulher escrava? Pois, na verdade, é isso que você é." A bebida no grande salão de banquetes do palácio de Coatan, rei de Paúldon, havia começado mais cedo naquela noite do que era habitual, pois o rei estava celebrando o noivado do dia seguinte de sua única filha com Bulot, filho de Mossar, o chefe, cujo bisavô havia sido rei de Paúldon e que acreditava que deveria ser rei, e Mossar estava bêbado, assim como Bulot, seu filho. Aliás, quase todos os guerreiros, incluindo o próprio rei, estavam bêbados. No coração de Cotan também não havia amor por Mossar ou Bulot, nem qualquer desses amava o rei. Cotan estava entregando sua filha Bulot na esperança de que a aliança impedisse Mossar de insistir em suas reivindicações ao trono, pois, depois de Jadon, Mossar era o mais poderoso dos chefes. Embora Cotan também olhasse com medo para Jadon, ele não temia que o velho Homem-Leão tentasse tomar o trono. Embora o rei não pudesse adivinhar para que lado ele lançaria sua influência e seus guerreiros caso Mossar declarasse guerra a Cotan. Pessoas primitivas que também são beligerantes raramente têm inclinação para a tática ou diplomacia, mesmo quando sóbrias, mas bêbadas, não conhecem as palavras, se provocadas. Foi realmente Bulot quem começou tudo. "Isso", disse ele, "eu bebo ao Oloá." E esvaziou seu caneco em um único gole. "E isso", pegando um cheio de um vizinho, "ao filho dela e ao meu que trarão de volta o trono de Paúldon aos seus legítimos donos." "O rei ainda não morreu", gritou Cotan, levantando-se. "Nem Bulot ainda está casado com sua filha, e ainda há tempo de salvar Paúldon da prole da raça de coelho." O tom irritado do rei e sua referência insultuosa à conhecida covardia de Bulot trouxeram um silêncio repentino e sóbrio sobre a companhia festeira. Todos os olhares se voltaram para Bulot e Mossar, que estavam sentados juntos, diretamente em frente ao rei. O primeiro estava muito bêbado, embora de repente parecesse bastante sóbrio. Ele estava tão bêbado que, por um instante, esqueceu-se de ser covarde, já que suas capacidades de raciocínio estavam tão efetivamente paralisadas pelos vapores da bebida que não conseguia avaliar com inteligência as consequências de seus atos. É razoavelmente concebível que um coelho bêbado, irritado, possa cometer um feito imprudente. Sob nenhuma outra hipótese, é explicável a coisa que Bulot fez agora. Ele se levantou de repente do assento no qual havia afundado após fazer seu brinde, e agarrando a faca da bainha do guerreiro à sua direita, lançou-a com força terrível contra Cotan, hábil na arte de arremessar tanto facas quanto clavas. Os guerreiros de Paúldon não dão chance de defesa a curta distância. E vindo como veio sem aviso, havia apenas um resultado possível. Cotan, o rei, avançou sobre a mesa, a lâmina cravada em seu coração. Seguiu-se um breve silêncio após o ato covarde do assassino. Pálido de terror, agora Bulot ecoou lentamente em direção à porta atrás dele, quando de repente guerreiros furiosos saltaram com facas em punho para impedir sua fuga e vingar seu rei. Mas Mossar agora tomou seu posto ao lado de seu filho. "Coatan está morto", ele gritou. "Mossar é rei. Que os guerreiros leais de Paúldon protejam seu governante." Mossar comandava um numeroso grupo, e esses rapidamente os cercaram a ele e Bulot, mas havia muitas facas contra eles e agora Jadon avançou através daqueles que confrontavam o pretenso rei. "Capturem ambos",
ele gritou. Os guerreiros de Paul-Udon escolheram seu próprio rei depois que o assassino de Khotan pagara o preço de sua traição. Agora liderados por um chefe que ambos respeitavam e admiravam, aqueles que haviam sido leais a Khotan avançaram sobre a facção que cercava Mossar. Violenta e terrível era a luta, aparentemente desprovida de qualquer outra coisa além do feroz desejo de matar, e enquanto estava em seu auge, Mossar e Bulot escaparam despercebidos do salão de banquetes, para a parte do palácio que lhes havia sido destinada durante sua visita a Alor. Eles se apressaram. Ali estavam seus servos e os guerreiros menores de seu grupo que não haviam sido convidados para o banquete de Khotan. Estes foram rapidamente instruídos a reunir seus pertences para a partida imediata. Quando tudo estava pronto, e não demorou muito, já que os guerreiros de Paul-Udon precisam de poucos equipamentos na marcha, eles se dirigiram em direção ao portão do palácio. De repente, Mossar se aproximou de seu filho. A princesa sussurrou. Não podemos deixar a cidade sem ela. Ela é metade da batalha pelo trono. Bulot, agora totalmente sóbrio, hesitou. Ele já tinha tido o suficiente de lutar e de correr risco. Vamos sair de Alor rapidamente, instou ele, ou teremos a cidade inteira sobre nós. Ela não viria sem lutar, e isso nos atrasaria demais. Ainda há bastante tempo, insistiu Mossar. Eles ainda estão lutando no Paul-Udon Sul. Vai demorar até sentirem nossa falta, e com Khotan morto, muito tempo até que alguém pense em garantir a segurança da princesa. Nosso momento é agora. Ele foi feito para nós por J.A.D. Benhodo. Vamos. Relutantemente, Bulot seguiu seu pai, que primeiro instruiu os guerreiros a esperá-los logo dentro do portão do palácio. Rapidamente, os dois se aproximaram das dependências da princesa. Na entrada, apenas um punhado de guerreiros estava de guarda. Os eunucos haviam se retirado. Há uma luta no Paul-Udon Sul, anunciou Mossar com uma falsa empolgação enquanto entravam na presença dos guardas. O rei deseja que vocês venham imediatamente e nos enviou para proteger os aposentos da princesa. Apressem-se, ordenou ele quando os homens hesitaram. Os guerreiros o conheciam e sabiam que, no dia seguinte, a princesa seria prometida a Bulot, seu filho. Se houvesse algum problema, que poderia ser mais natural do que confiar a Mossar e Bulot a segurança da princesa? E além disso, Mossar não era um poderoso chefe, cujas ordens eram perigosas de desobedecer. Eles eram apenas homens comuns de combate, disciplinados na dura escola da guerra tribal, mas haviam aprendido a obedecer a um superior. Assim, partiram para o salão de banquetes, o lugar onde os homens comem. Mal esperando até que eles tivessem desaparecido, Mossar atravessou até os cortinados no extremo oposto do hall de entrada, seguido por Bulot, dirigiu-se ao quarto de dormir de Oloai. Um instante depois, sem aviso, os dois homens irromperam sobre os três ocupantes do cômodo. Ao vê-los, Oloa levantou-se de um salto. Qual é o significado disso? Ela exigiu, irritada. Mossar avançou e parou diante dela. Em sua mente astuta havia surgido um plano para enganá-la. Se desse certo, seria mais fácil do que obrigá-la pela fossa. E então seus olhos caíram sobre Jenny Clayton e ele quase ficou sem fôlego de surpresa e admiração, mas se conteve e voltou ao negócio do momento. Oloa, ele gritou, quando você souber da urgência de nossa missão, nos perdoará. Temos notícias tristes para você. Houve uma revolta no palácio e Khotan, o rei, foi assassinado. Os rebeldes estão embriagados e agora a caminho daqui. Devemos tirá-la de Alor imediatamente. Não há um momento a perder. Venha, e rápido, meu pai morto, gritou Oloa. E de repente seus olhos se arregalaram. Então meu lugar é aqui com meu povo. Ela exclamou. Se Khotan está morto, eu sou a rainha até que os guerreiros escolham um novo governante. Essa é a lei de Paul-Udon. E se eu sou rainha, ninguém pode me obrigar a casar com quem eu não queira. E J.A.D. Benhodo sabe que nunca quis casar com teu covarde filho. Vá. Ela apontou imperiosamente com o dedo indicador e esguiou em direção à porta. Mossar viu que nem truques nem persuasão serviriam de nada agora e que cada minuto precioso contava. Ele olhou novamente para a bela mulher que estava ao lado de Oloa. Ele nunca a tinha visto antes, mas sabia bem, pelos boatos do palácio, que não poderia ser outra senão a estranha divina que Khotan havia planejado fazer sua rainha. Bulot, ele gritou para seu filho, pegue sua própria mulher e eu vou pegar a minha. E com isso ele avançou de repente, e agarrando Jane pela cintura, a ergueu em seus braços, de modo que antes que Oloa ou Pan et Li pudessem sequer adivinhar sua intenção, ele desapareceu através das cortinas perto da base do estrado, levando embora a estranha mulher, que lutava e se debatia em seu abraço. E então Bulot tentou capturar Oloa, mas Oloa tinha sua Pan et Li, uma feroz garotinha tigre da selvagem Coruja Pan et Li, cujo nome a contraria. Andy Bulot descobriu que, com as duas, suas mãos estavam cheias. Quando ele tentou levantar Oloa e carregá-la embora, Pan et Li agarrou suas pernas e tentou derrubá-lo. Ele a chutou com violência, mas ela não desistiu, e finalmente,
percebendo que não apenas poderia perder sua princesa, mas também se atrasar tanto a ponto de convidar a captura se não se livrasse dessa Shijato que aranhava e agarrava. Ele lançou Aloá ao chão, agarrando Panhet Li pelo cabelo, sacou sua faca e as cortinas atrás dele se abriram de repente. Em 2 saltos rápidos, uma figura esguia atravessou a sala e, antes mesmo que a faca de Bulot atingisse seu alvo, seu pulso foi agarrado por trás e um golpe terrível que atingiu a base de seu cérebro derrubou, sem vida, no chão. Bulot, covarde, traidor e assassino, morreu sem saber quem o atingiu. Quando Tarzan dos macacos saltou na piscina no poço GRYF do templo em Alo, poderia-se explicar seu ato com a hipótese de que era o último impulso cego de autopreservação para adiar, mesmo que por um momento, a tragédia inevitável na qual cada um, algum dia, deve desempenhar o papel principal em seu pequeno palco, mas não aqueles olhos frios e cinzentos haviam captado a única possibilidade de fuga que o ambiente e as circunstâncias ofereciam, um pequeno trecho de água iluminado pela lua, cintilando através de uma pequena abertura na falésia na superfície da piscina do outro lado. Com braçadas rápidas e ousadas ele nadou apenas em busca de velocidade, sabendo que a água de forma alguma impediria seu perseguidor. E não o impediu. Tarzan ouviu o grande splash quando a enorme criatura mergulhou na piscina atrás dele. Ele ouviu as águas agitando-se enquanto ela avançava rapidamente em seu rastro. Ele estava se aproximando da abertura, seria grande o suficiente para permitir a passagem de seu corpo. Aquela parte que aparecia acima da superfície da água certamente não seria sua vida. Então, dependia de quanto da abertura estava submersa. E agora ela estava diretamente à sua frente e o GRYF diretamente atrás. Não havia alternativa, não havia outra esperança. O homem macaco lançou todos os recursos de sua grande força nos últimos poucos golpes, estendeu as mãos à sua frente como um cortador de água, submergiu até o nível da água e disparou em direção ao buraco. Espreitando de raiva estava o perplexo Ludon ao perceber como a estranha havia virado a própria mesa dele de maneira tão astuta. Ele poderia, é claro, escapar do templo do GRYF, no qual sua sagacidade rápida o havia temporariamente aprisionado, mas durante a demora, por menor que fosse, Jadon encontraria tempo para tirá-la do templo e entregá-la a Cota. Mas ele a teria ainda disso, o sumo sacerdote jurava, em nome de Jad Ben-Odo e de todos os demônios de sua fé. Ele odiava Cotan secretamente, havia abraçado a causa de Mossar, nele encontrando uma ferramenta disposta. Talvez, então, isso lhe desse a oportunidade que há muito esperava, um pretexto para incitar a revolta que destronaria Cotan e colocaria Mossar no poder com Ludon como verdadeiro governante de Paul-Udon. Ele lambeu os lábios finos enquanto procurava pela janela através da qual Tarzan havia entrado e que agora era a única via de fuga de Ludon. Cautelosamente, avançou pelo chão, tateando à sua frente com as mãos, e quando percebeu que a armadilha estava armada para ele, um rosnado feio escapou de seus lábios. A diabinha, murmurou, mas ela vai pagar. Ela vai pagar. Jad Ben-Odo, como ela vai pagar pelo truque que pregou em Ludon? Ele rastejou pela janela e desceu facilmente até o chão. Deveria perseguir Jadon e a mulher, arriscando um encontro com o chefe feroz, ou esperar o momento certo até que a traição e a intriga realizassem seu plano. Ele escolheu a segunda opção, como era de se esperar de alguém como ele. Indo para seus aposentos, chamou vários de seus sacerdotes, aqueles em quem mais confiava e que compartilhavam suas ambições de obter poder absoluto do templo sobre o palácio, todos homens que odiavam Cota. Chegou a hora, disse-lhes ele, quando a autoridade do templo deve ser colocada definitivamente acima da do palácio. Cotan deve dar lugar a Mossar, pois Cotan desafiou o seu sumo sacerdote. Vá então, Pansat, e convoque Mossar secretamente para o templo. E vocês outros vão à cidade e preparem os guerreiros fiéis para que estejam prontos quando chegar a hora. Por mais uma hora, eles discutiram os detalhes do golpe de estado que derrubaria o governo de Paul-Udon. Um conhecia um escravo que, ao soar do sinal no gongue do templo, cravaria uma faca no coração de Cotan, pelo preço da liberdade. Outro possuía conhecimento pessoal de um oficial do palácio que poderia usar para obrigar este a permitir a entrada de vários guerreiros de Ludon em diferentes partes do palácio. Com Mossar como a marionete, o plano parecia pouco suscetível de falhar, e assim se separaram, indo às suas tarefas imediatas no palácio e na cidade. Quando Pansat entrou nos terrenos do palácio, ele percebeu uma súbita comoção na direção do Pau Edonsou. Alguns minutos depois, Ludon ficou surpreso ao vê-lo retornar aos apartamentos do sumo sacerdote, sem fôlego e excitado. O que houve agora, Pansat? Exclamou Ludon. Você está sendo perseguido por demônios. Ó mestre! Nosso tempo chegou e passou enquanto nós ficávamos aqui planejando. Cotan já está morto e Mossar fugiu. Seus amigos estão lutando com os guerreiros do palácio, mas eles não têm liderança, enquanto Jadon comanda os outros.
Pude aprender muito pouco com os escravos assustados que fugiram no momento da briga. Um deles me disse que Bulot matou o rei e que ele tinha visto Mossar e o assassino apressando-se para sair do palácio. Jadon, murmurou o sumo sacerdote, os tolos farão dele rei se não agirmos e agirmos rapidamente. Entre na cidade. Pansat deixe seus pés voarem e levante o grito de que Jadon matou o rei e está tentando arrancar o trono de Oloá. Espalhe a notícia da melhor maneira que souber que Jadon ameaçou destruir os sacerdotes e lançar os altares do templo em Jadbeno. Incite os guerreiros da cidade, e os instigue a atacar imediatamente. Conduza-os ao templo pelo caminho secreto que apenas os sacerdotes conhecem e daqui podemos precipitar sua invasão ao palácio antes que descubram a verdade. Vá, Pansat. Imediatamente, não demore nenhum instante, mas fique. Ele chamou quando o subsacerdote se virou para sair do apartamento. Viu ou ouviu algo sobre a estranha mulher branca que Jadon roubou do templo do GRYF, onde a mantemos presa. Apenas que Jadon a levou para o palácio, onde ameaçou os sacerdotes com violência caso não o deixassem passar, respondeu Pansat. Isso me contaram. Mas onde dentro do palácio ela está escondida? Eu não sei. Coatan enviou para o Jardim Proibido, disse Ludon. Sem dúvida encontraremos lá. E agora, Pansat? Vá cumprir sua missão. Em um corredor próximo à câmara de Ludon, um sacerdote horrivelmente mascarado inclinava-se junto à fresta cortinada que levava para dentro. Se ele estivesse ouvindo, certamente teria escutado tudo o que se passou entre Pansat e o sumo sacerdote, e o fato de ele ter escutado era evidenciado por sua retirada apressada para as sombras de uma passagem próxima. Quando o sacerdote menor atravessou a câmara em direção à porta, Pansat seguiu seu caminho sem perceber a presença próxima com a qual quase esbarrou ao se apressar em direção à passagem secreta que leva do templo de Jadbeno, profundo abaixo do palácio, até a cidade além. Nem sentiu a criatura silenciosa seguindo seus passos. 16. O caminho secreto. Era um GRYF perplexo que bradou com raiva furiosa enquanto o corpo marrom e elegante de Tarzan cortava as águas sob a luz do luar, passando pelo vão na parede da piscina do GRYF e avançando para o lago além. O homem macaco sorriu ao pensar na facilidade relativa com que havia frustrado o propósito do sumo sacerdote, mas seu rosto se nublou novamente ao se lembrar do grave perigo que ameaçava sua companheira. Seu único objetivo agora era retornar o mais rápido possível à câmara onde a tivera visto pela última vez no terceiro andar do templo do GRYF. Mas como encontrar vivamente o caminho para os terrenos do templo era uma questão nada fácil de resolver. À luz do luar, ele podia ver o penhasco íngreme surgindo da água por uma grande distância ao longo da costa muito além dos limites do templo e do palácio, erguendo-se alto acima dele, uma barreira aparentemente inexpugnável contra seu retorno. Nadando próximo, ele contornou a parede procurando diligentemente algum apoio, por menor que fosse, em sua superfície lisa e imponente. Acima dele e fora de alcance estavam inúmeras aberturas, mas não havia meios disponíveis para que pudesse alcançá-las. Entretanto, logo suas esperanças se renovaram ao avistar uma abertura no nível da superfície da água. Ela estava logo à frente, e alguns braçadas o levaram até ela, braçadas cautelosas que não produziam nenhum som nas águas suaves. Do lado mais próximo da abertura, ele parou e fez uma reconciliação. Não havia ninguém à vista. Cuidadosamente, ele ergueu o corpo até o limiar da entrada, sua pele marrom lisa reluzindo ao luar enquanto a água escorria em pequenos filetes cintilantes. À sua frente se estendia um corredor sombrio, não iluminado, exceto pela fraca luz difusa da lua que penetrava por uma curta distância a partir da abertura. Movendo-se tão rapidamente quanto a cautela razoável permitia, Tarzan seguiu pelo corredor até as profundezas da caverna. Havia uma curva abrupta, e em seguida, uma escadaria no topo da qual havia outro corredor correndo paralelo à face do penhasco. Esta passagem era fracamente iluminada por tochas tremeluzentes colocadas em nichos nas paredes, a distâncias consideráveis entre si. Uma rápida observação mostrou ao homem macaco inúmeras aberturas em cada lado do corredor e seus ouvidos apurados captaram sons que indicavam que havia outros seres não muito distantes, sacerdotes, concluiu ele, em alguns dos aposentos voltados para o corredor. Passar despercebido por esta colmeia de inimigos parecia estar além do alcance da possibilidade. Ele precisava vivamente buscar um disfarce, sabendo pela experiência como conseguir o melhor. Deslizou furtivamente pelo corredor em direção à porta mais próxima. Como numa, o leão, caçando uma presa desconfiada, ele avançou com as narinas tremendo até os cortinados que bloqueavam sua visão do interior do apartamento adiante. Um momento depois, sua cabeça desapareceu por dentro. Em seguida, seus ombros e seu corpo ágil, e os cortinados caíram silenciosamente de volta ao lugar. Um momento depois, filtrou-se para o corredor vazio um breve gorgolejo ofegante, e novamente, silêncio. Passou-se um minuto, um segundo, e um terceiro,
E então as cortinas foram empurradas para o lado e um sacerdote mascarado e sombrio do templo de Jad Ben-Odo entrou na passagem. Com passos firmes, ele avançou e estava prestes a entrar em uma galeria divergente quando sua atenção foi despertada por vozes vindas de uma sala à sua esquerda. Instantaneamente, a figura parou e, atravessando o corredor, colocou a orelha próxima às cortinas que ocultavam os ocupantes da sala dele, e ele deles. Logo, ele saltou de volta para as sombras que escondiam a galeria divergente, e, imediatamente depois, os cortinados pelos quais ele havia escutado se abriram e um padre surgiu, virando rapidamente pelo corredor principal. O bisbilhoteiro esperou até que o outro tivesse ganhado um pouco de distância e então, saindo de seu lugar de esconderijo, seguiu silenciosamente atrás. O caminho seguia pelo corredor que corria paralelo à face do penhasco por uma pequena distância, e então Pansat, pegando um lampião de uma das alcovas na parede, virou abruptamente para um pequeno aposento à sua esquerda. O rastreador seguiu cautelosamente a tempo de ver os raios da luz tremeluzente fracamente visíveis por uma abertura no chão à sua frente. Ali ele encontrou uma série de degraus, semelhantes aos usados pelos Vasdom para escalar o penhasco até suas cavernas, levando a um nível inferior. Primeiro, certificando-se de que seu guia continuava seu caminho sem suspeitar de nada, o outro desceu atrás dele e continuou sua perseguição furtiva. O corredor agora era tanto estreito quanto baixo, oferecendo apenas espaço de cabeça para um homem alto, e era frequentemente interrompido por lances de escadas que sempre levavam para baixo. Os degraus em cada tramo raramente ultrapassavam 6, e às vezes havia apenas um ou dois, mas no total o rastreador imaginava que haviam descido entre 15 e 23 metros do nível do corredor superior quando o corredor terminava em um pequeno aposento, ao lado do qual havia um pequeno monte de entulho. Colocando seu castiçal no chão, Pansat começou apressadamente a jogar os pedaços de pedra quebrada de lado, revelando em breve uma pequena abertura na base da parede, do outro lado da qual parecia haver uma nova acumulação de entulho. Ele também removeu isso até ter um buraco de tamanho suficiente para permitir a passagem de seu corpo, e deixando o castiçal ainda aceso no chão, o sacerdote rastejou pela abertura que havia feito e desapareceu da vista do observador escondido nas sombras do estreito corredor atrás dele. No entanto, assim que ele partiu em segurança, o outro seguiu, encontrando-se, depois de passar pelo buraco, em um pequeno patamar cerca de metade do caminho entre a superfície do lago e o topo do penhasco acima. O patamar inclinava-se abruptamente para cima, terminando na parte de trás de um edifício que estava à beira do penhasco e que o segundo padre entrou justamente a tempo de ver Pansat sair em direção à cidade além. Quando o último virou uma esquina próxima, o outro surgiu da porta e rapidamente examinou seu entorno. Ele ficou satisfeito que o padre que o havia conduzido até ali havia cumprido seu propósito no que dizia respeito ao rastreador. Acima dele, e talvez a 100 metros de distância, as paredes brancas do palácio brilhavam contra o céu do norte. O tempo que levou para adquirir conhecimento definitivo sobre a passagem secreta entre o templo e a cidade ele não considerou perdido, embora lamentasse cada instante que o afastava da perseguição de seu objetivo principal. No entanto, parecia-lhe necessário, para o sucesso de um plano audacioso que ele havia formulado ao ouvir a conversa entre Ludon e Pansat enquanto permanece afora das cortinas do aposento do sumo sacerdote, sozinho contra uma nação de inimigos suspeitos e semi-selvagens, ele mal podia esperar por um desfecho bem-sucedido na única grande questão da qual dependia a vida e a felicidade da criatura que ele mais amava. Por causa dela, ele precisava conquistar aliado, e foi para esse propósito que ele havia sacrificado esses preciosos momentos. Mas agora ele não perdeu mais tempo em tentar recuperar a entrada nos terrenos do palácio, para que pudesse investigar qual novo cárcere haviam encontrado para aprisionar seu amor perdido. Ele não encontrou dificuldade em passar pelos guardas na entrada do palácio, pois, como havia suspeitado, seu disfarce de sacerdote desarmava toda suspeita. Ao se aproximar dos guerreiros, manteve as mãos atrás de si e confiou ao destino que a luz fraca da única tocha que estava ao lado da porta não revela se seus pés não paudonenos. Na verdade, estavam tão acostumados com a rotina do sacerdócio que prestaram pouca atenção a ele, e ele passou pelos terrenos do palácio sem sequer um momento de atraso. Seu objetivo agora era o Jardim Proibido, e ele teve pouca dificuldade em alcançá-lo, embora tenha escolhido entrar por cima do muro em vez de arriscar despertar qualquer suspeita por parte dos guardas na entrada interna, já que não conseguia imaginar nenhuma razão pela qual um sacerdote procuraria entrar ali tão tarde da noite. Ele encontrou o jardim deserto, nem sinal dela que procurava. Que ela havia sido trazida para lá ele soube pela conversa que ouviu entre Ludon e Pansat, e tinha certeza de que não houvera tempo ou oportunidade para o sumo sacerdote levá-la para fora dos terrenos do palácio. Ele sabia que o jardim era dedicado exclusivamente aos usos da princesa e de suas acompanhantes, e era razoável, portanto,
presumi que, se Jane havia sido levada ao jardim, isso só poderia ter sido por ordem de Khotan. Sendo esse o caso, a suposição natural seria que ele a encontraria em alguma outra parte das dependências de Oloa. Quanto a onde eles se encontravam, ele só podia conjecturar, mas parecia razoável acreditar que deviam estar próximos ao jardim. Então mais uma vez ele escalou o muro, contornando sua extremidade, direcionou seus passos para uma entrada que julgava levar àquela parte do palácio mais próxima do Jardim Proibido. Para sua surpresa, ele encontrou o lugar sem guardas e então percebeu, vindo de um aposento interior, o som de vozes elevadas em raiva e agitação. Guiado pelo som, ele atravessou rapidamente vários corredores e câmaras até se situar diante das cortinas que o separavam da câmara de onde saíam os sons da altercação. Levantando ligeiramente as peles, olhou para dentro. Havia duas mulheres lutando contra um guerreiro Rodon. Uma era a filha de Khotan e a outra Paet Li, a Coruja. No momento em que Tarzan levantou as cortinas, o guerreiro lançou Aloa violentamente ao chão e, agarrando Paet Li pelos cabelos, ergueu sua faca acima de sua cabeça. Largando o pesado cocar do sacerdote morto dos ombros, o homem macaco saltou pelo espaço entre os dois e, pegando o bruto por trás, desferiu-lhe um único golpe terrível. Quando o homem caiu morto para a frente, as duas mulheres reconheceram Tarzan simultaneamente. Paet Li caiu de joelhos e teria inclinado a cabeça aos pés dele não fosse por ele, com um gesto impaciente, ter ordenado que ela se levantasse. Ele não tinha tempo para ouvir suas manifestações de gratidão nem responder às numerosas perguntas que sabia que em breve surgiriam dessas duas línguas femininas. Diga-me, ele gritou, onde está a mulher da minha própria raça que Jadon trouxe aqui do templo? Ela acabou de ir embora há pouco, gritou Aloa, Moçar, o pai dessa coisa aqui. E ela indicou o corpo de Bulot com um dedo desprezível, a agarrou e a levou embora. Para que direção? Ele gritou. Diga-me rapidamente. Para onde ele a levou? Para lá, gritou Paet Li, apontando para a porta pela qual Moçar tinha passado. Eles levariam a princesa e a mulher estranha para Tulo, a cidade de Moçar junto ao Lago Negro. Eu vou encontrá-la, disse ele a Paet Li. Ela é minha companheira. E se eu sobreviver, encontrarei meios de libertar você também e retorna a Laonete. Antes que a menina pudesse responder, ele desapareceu atrás das cortinas da porta perto da base do estrado. O corredor pelo qual ele correu estava mal iluminado e, como quase todos os de sua espécie na cidade de Rodon, se entrelaçava e subia e descia, mas, por fim, terminava em uma curva súbita que o levou a um pátio cheio de guerreiros. Uma parte da guarda do palácio que acabará de ser convocada por um dos chefes menores do palácio para se juntar aos guerreiros de Khotan na batalha que ocorria no salão de banquetes. Ao avistar Tarzan, que em sua pressa havia esquecido de recolher sua cobertura disfarçada, um grande grito surgiu. Bláfero, profanador do templo! Explodiu roucamente de gargantas selvagens, e misturados a estes estavam alguns que gritavam, Doro-Odo, evidenciando o fato de que ainda havia entre eles alguns que se agarravam à crença em sua divindade. Atravessar o pátio amado apenas com uma faca, diante dessa grande multidão de homens selvagens guerreiros, parecia até para o gigante homem-macaco uma coisa impossível de se realizar. Ele precisava usar sua inteligência agora e rapidamente, pois estavam se aproximando dele. Ele poderia ter virado e fugido de volta pelo corredor, mas fugir agora, mesmo diante de uma necessidade extrema, apenas o atrasaria em sua perseguição a Moçar e sua companheira. Pare! Ele gritou, levantando a palma da mão contra eles. Eu sou Doro-Odo e venho até vocês com uma palavra de Jadon, que é a vontade de meu pai que seja agora seu rei, agora que Khotan foi morto. Ludon, o sumo sacerdote, planejou tomar o palácio e destruir os guerreiros leais para que Moçar possa ser feito rei. Moçar que será a ferramenta e criatura de Ludon. Sigam-me. Não há tempo a perder se vocês quiserem impedir os traidores que Ludon organizou na cidade de entrarem no palácio por um caminho secreto e dominarem Jadon e o grupo fiel que está dentro. Por um momento hesitaram. Finalmente, um falou. Que garantia temos? Ele exigiu. De que não é você quem nos trairia? Ao nos afastar agora da luta no salão de banquetes, faria com que aqueles que lutam ao lado de Jadon fossem derrotados. Minha vida será sua garantia, respondeu Tarzan. Se vocês descobrirem que não falei a verdade, tem número suficiente para aplicar qualquer penalidade que escolherem. Mas venham, não há tempo a perder. Já os sacerdotes menores estão reunindo seus guerreiros na cidade abaixo, e sem esperar qualquer outro argumento, avançou diretamente na direção deles rumo ao portão do lado oposto do pátio, que levava à entrada principal do palácio. Mais lentos de raciocínio do que ele, foram levados pela sua maior iniciativa e por aquele poder fascinante que é inerente a todos os líderes naturais. E assim o seguiram,
O enorme homem-macaco com um rabo moito arrastando-se pelo chão atrás dele, um semideus onde outro seria ridículo. Ele os conduziu pela cidade rumo ao prédio modesto que escondia a passagem secreta de Ludon da cidade até o templo. E, ao contornarem a última esquina, viram à frente um grupo de guerreiros que estava sendo rapidamente aumentado de todas as direções à medida que os traidores de Alor se mobilizavam ao chamado do sacerdócio. Você disse a verdade, estrangeiro, disse o chefe que marchava ao lado de Tarzan, pois ali estão os guerreiros com os sacerdotes entre eles, exatamente como você nos contou. E agora? Respondeu o homem macaco, agora que cumpre minha promessa, irei atrás de Mossar, que me fez um grande mal. Diga a Jadon que Jad Ben-Odo está do lado dele. E não se esqueça de também lhe dizer que foi o Doro-Odo quem frustrou o plano de Ludon de tomar o palácio. Não esquecerei, respondeu o chefe. Siga seu caminho. Somos suficientes para dominar os traidores. Diga-me, perguntou Tarzan, como posso conhecer esta cidade de Tulo? Ela fica na margem sul do segundo lago abaixo de Alor, respondeu o chefe. O lago que é chamado Jad-Ino. Eles agora se aproximavam do grupo de traidores, que evidentemente pensava que se tratava de outro contingente de seu próprio partido, já que não fizeram nenhum esforço nem para se defender nem para recuar. De repente, o chefe levantou a voz em um selvagem grito de guerra que foi imediatamente repetido por seus seguidores, simultaneamente, como se o grito fosse uma ordem. Todo o grupo lançou-se em uma carga furiosa contra os rebeldes surpresos. Satisfeito com o resultado de seu plano concebido de repente certo de que funcionara em detrimento de Ludon, Tarzan entrou em uma rua lateral e dirigiu seus passos para os arredores da cidade em busca da trilha que levava para o sul em direção a Tulo. Enquanto Mossar carregava Jane Clayton do palácio de Khotan, o rei, a mulher lutava incessantemente para recuperar sua liberdade. Ele tentou obrigá-la a andar, mas apesar de suas ameaças e abusos, ela não dava voluntariamente um único passo na direção que ele desejava. Em vez disso, ela se atirava ao chão cada vez que ele tentava colocá-la de pé, e assim ele foi compelido, por necessidade, a carregá-la, embora, por fim, tenha amarrado suas mãos e colocado uma mordaça para se proteger de novas feridas, pois a beleza e a esbeltez da mulher desmentiam sua força e coragem. Quando ele finalmente chegou ao local onde seus homens haviam se reunido, ficou realmente feliz em entregá-la a alguns guerreiros robustos, mas eles também foram obrigados a carregá-la, já que o medo de moçar da vingança dos seguidores de Khotan não permitia atraso, e assim eles desceram das colinas de onde Alor é esculpida, até os prados que margeiam a extremidade inferior de Jad-Beno, com Jane Clayton sendo carregada entre dois dos homens de Mossar. Na beira do lago repousava uma frota de canoas robustas, esculpidas a partir dos troncos das árvores, com proas e popas entalhadas na semelhança de bestas ou aves grotescas e vividamente coloridas por algum mestre daquela escola primitiva de arte, que felizmente não está sem seus devotos hoje. No porão de uma dessas canoas, os guerreiros lançaram sua prisioneira ao sinal de Mossar, que veio e se colocou ao lado dela enquanto os guerreiros encontravam seus lugares nas canoas e escolhiam seus remos. Venha, Bela, ele disse. Vamos ser amigos e você não será prejudicada. Você achará Mossar um mestre bondoso se fizer o que ele manda. E pensando em causar uma boa impressão nela, ele retirou a mordaça da sua boca e as correias dos seus pulsos, sabendo muito bem que ela não podia escapar cercada pelos seus guerreiros. E logo, quando estivessem no lago, ela estaria tão seguramente presa como se ele a mantivesse atrás das grades. E assim a frota partiu ao som do suave chapinhar de 100 remos, seguindo os meandros dos rios e lagos pelos quais as águas do vale de Jad-Beno se esvaziam no grande pântano ao sul. Os guerreiros, descansando de um joelho, encaravam a proa, e na última canoa Mossar, cansado de suas tentativas infrutíferas de obter respostas de sua cativa taciturna, agachou-se no fundo da canoa de costas para ela, apoiando a cabeça na amurada, procurou dormir. Assim, eles se moveram em silêncio entre as margens cobertas de vegetação do pequeno rio pelo qual as águas de Jad-Beno desaguavam ora à luz do luar, ora em sombras densas onde grandes árvores se projetavam sobre o córrego, e finalmente sobre as águas de outro lago, cujas margens negras pareciam distantes sob a estranha influência de uma noite iluminada pela lua. Jane Clayton estava alerta na polpa da última canoa. Por meses, ela esteve sob vigilância constante, primeiro prisioneira de uma raça impiedosa e agora prisioneira de outra. Desde o dia distante em que Alpmann Fritz Schneider e seu grupo de tropas nativas alemãs haviam traiçoeiramente realizado o trabalho de rapina e destruição do Kaiser no bangalô Grestuck e a levaram para cativeiro, ela não havia respirado livremente. Que ela tivesse sobrevivido ilesa aos inúmeros perigos pelos quais passou, atribuía unicamente à benevolência de uma providência bondosa e vigilante. A princípio, ela havia sido mantida sob ordens do alto comando alemão com vistas ao seu valor final como refém. Durante esses meses,
não tinha sido submetida a nenhuma dificuldade ou opressão, mas quando os alemães se viram pressionados perto do final de sua campanha mal-sucedida na África Oriental, foi decidido levá-la para o interior, e agora havia um elemento de vingança em seus motivos, já que deveria ser evidente que ela não poderia mais ter qualquer valor militar possível. Amargos, de fato, estavam os alemães contra aquele companheiro meio selvagem dela, que os havia irritado e assediado de maneira astuciosa, com uma perversidade de persistência e engenhosidade que resultara em uma perda notável de moral no setor que ele escolhera para suas operações. Eles tinham que imputar a ele as vidas de certos oficiais que ele deliberadamente tirara com suas próprias mãos, e uma seção inteira de trincheira que possibilitou um movimento desastroso de avanço pelos britânicos. Tarzan os havia superado em estratégia em todos os pontos. Ele havia respondido astúcia com astúcia e crueldade com crueldade, até que eles temiam e detestavam seu próprio nome. O ardil astuto que haviam usado contra ele ao destruir sua casa, matar seus serviçais e encobrir o sequestro de sua esposa de maneira a fazê-lo acreditar que ela havia sido morta. Eles haviam arrependido 1000 vezes, pois pagaram 1000 vezes o preço por sua crueldade sem sentido, e agora, incapazes de exercer sua vingança diretamente sobre ele, haviam concebido a ideia de infligir mais sofrimento à sua companheira. Ao enviá-la para o interior para evitar o caminho dos britânicos vitoriosos, eles haviam escolhido como sua escolta o tenente Eric Obergatz, que havia sido o segundo em comando da companhia de Schneider, e que era o único de seus oficiais a escapar da vingança destruidora do Homem-Macaco. Por muito tempo, Obergatz a manteve em uma aldeia nativa, cujo chefe ainda estava sob a dominação de seu medo dos piedosos opressores alemães. Enquanto aqui apenas dificuldades e desconfortos a afligiam, Obergatz era contido pelas ordens de seu superior distante, mas com o passar do tempo a vida na vila tornou-se um verdadeiro inferno de crueldades e opressões praticadas pelo arrogante prussiano sobre os aldeões e os membros de sua própria tropa, pois o tempo pesava nas mãos do tenente, com a ociosidade se combinando com os desconfortos pessoais que ele era obrigado a suportar. Seu temperamento nem um pouco agradável encontrou uma saída primeiro em pequenas interferências com os chefes e depois na prática de crueldades absolutas contra eles. O que o alemão autossuficiente não conseguia ver era óbvio para Jane Clayton que a simpatia dos soldados nativos de Obergatz estava com os aldeões e que todos estavam tão profundamente enojados com seu abuso que agora bastava o menor estupim para detonar a mina de vingança e ódio que o teimoso alemão havia estado diligentemente construindo sob sua própria pessoa. E finalmente chegou, mais de uma fonte inesperada na forma de um diretor alemão nativo do teatro de guerra. Com os pés machucados, exausto e esgotado, ele se arrastou até a vila no fim de uma tarde, e antes que Obergatz sequer percebesse sua presença, toda a vila já sabia que o poder da Alemanha na África havia chegado ao fim. Não demorou muito para que os soldados nativos do tenente percebessem que a autoridade que os mantinha em serviço não existia mais e que, com ela, havia desaparecido o poder de lhes pagar seu miserável salário, ou pelo menos, assim raciocinavam. Para eles, Obergatz já não representava nada além de um estrangeiro impotente e odiado, e teria sido realmente curta a sua salvação se não fosse uma mulher nativa que havia criado um afeto canino por Jane Clayton e correu até ela com a notícia do plano assassino, pois o destino da inocente mulher branca estava em jogo juntamente com o do culpado Teuto. Já estão discutindo sobre quem irá te possuir, ela disse a Jane. Quando eles virão nos buscar? Perguntou Jane. Você os ouviu dizer? Esta noite, respondeu a mulher, pois mesmo agora que ele não tem ninguém para lutar por ele, ainda temem um homem branco. E então virão à noite e o matarão enquanto dorme. Jane agradeceu à mulher e a mandou embora para que a suspeita de seus companheiros não se despertasse contra ela ao descobrirem que os dois brancos haviam aprendido suas intenções. A mulher foi imediatamente para a cabana ocupada por Obergatz. Ela nunca havia ido lá antes, e o alemão olhou para cima surpreso ao ver quem era sua visitante. Ela contou a ele, brevemente, o que havia ouvido. A princípio, ele parecia inclinado a alardear arrogantemente, com uma grande exibição de valentia, mas ela o silenciou de forma peremptória. Esse tipo de conversa é inútil, disse ela secamente. Você trouxe sobre si o justo ódio deste povo. Independentemente da verdade ou falsidade do relatório que foi levado até eles, eles acreditam nele e agora não há nada entre você e seu criador além da fuga. Nós estaremos mortos antes da manhã se não conseguirmos escapar da vila sem sermos vistos. Se você for até eles agora com suas bobas afirmações de autoridade, morrerá um pouco mais cedo. Isso é tudo. Você acha que é tão ruim assim? Ele disse, com uma alteração perceptível em seu tom e modo. Exatamente como eu lhe disse, respondeu ela. Eles virão esta noite e o matarão enquanto você dorme. Arranje para mim pistolas, um fuzil e munição, e vamos fingir que vamos para a selva caçar. Você já fez isso muitas vezes. Talvez desperte suspeitas que eu o acompanhe,
mas teremos de arriscar. E tenha certeza, meu caro tenente, de vociferar, amaldiçoar e maltratar seus servos, a menos que percebam uma mudança em seu comportamento, e percebendo seu medo, saibam que você suspeita de suas intenções. Se tudo correr bem, então poderemos ir para a selva caçar e não precisaremos retornar. Mas primeiro e agora você deve jurar nunca me machucar, ou então seria melhor que eu chamasse o chefe, te entregasse a ele e então colocasse uma bala na minha própria cabeça, pois a menos que jure como pedi, não era melhor sozinho na selva com você do que aqui, à mercê desses negros degradados. Juro, respondeu solenemente, em nome do meu Deus e do meu Kaiser que nada de mal lhe acontecerá por minhas mãos, Lady Greystoke. Muito bem, disse ela. Faremos este pacto para nos ajudar mutuamente a retornar à civilização, mas que fique entendido que há e nunca poderá haver qualquer aparência de respeito por você da minha parte. Estou me afogando e você é a palha. Leve isso sempre na sua mente, alemão. Se Obergat tivesse alguma dúvida quanto à sinceridade de suas palavras, ela teria sido totalmente dissipada pelo desprezo cortante de seu tom. E assim Obergat, sem mais negociações, pegou revólveres e um rifle extra para Jane, assim como bandoleiras de cartucho. De sua maneira habitual, arrogante e desagradável, chamou seus servos, dizendo-lhes que ele e a Calibranca iriam para o mato caçar. Os batidores seguiriam para o norte até a pequena colina e então fariam um arco de volta para o leste em direção à vila. Ele instruiu os portadores de armas a levarem os exemplares extras e precederem lentamente a ele e a Jane em direção ao leste, esperando-os na passagem de água a cerca de meia milha de distância. Os negros responderam com mais rapidez do que o usual, e tanto Jane quanto Obergat notaram que eles deixaram a vila sussurrando e rindo. Os porcos acham uma grande piada, rosnou Obergat, que na tarde antes de eu morrer, eu saia para caçar carne para eles. Assim que os carregadores de armas desapareceram na selva além da aldeia, os dois europeus seguiram pelo mesmo caminho, e não houve qualquer tentativa por parte dos soldados nativos de Obergat, ou dos guerreiros do chefe, de Detelos, pois eles também, indubitavelmente, estavam mais do que dispostos a que os brancos lhes trouxessem mais uma porção de carne antes de os matarem. A 1/4 de milha da vila, Obergat virou para sua partida a trilha que levava à passagem rasa. Apressando-se, os dois colocaram a maior distância possível entre eles e a vila antes que a noite caísse. Eles sabiam, pelos hábitos de seus antigos anfitriões, que havia pouco perigo de perseguição à noite, já que os moradores respeitavam Numa, o leão, demais para se aventurar desnecessariamente além da estacada durante as horas que o rei das feras costumava escolher para caçar. E assim começou uma sequência aparentemente interminável de dias terríveis e noites carregadas de horror, enquanto os dois lutavam para avançar rumo ao sul diante de dificuldades, privações e perigos quase inconcebíveis. A costa leste estava mais próxima, mas Obergat absolutamente se recusava a arriscar-se, entregando-se nas mãos dos britânicos ao retornar para o território que eles agora controlavam, insistindo, em vez disso, em tentar atravessar uma selva desconhecida até a África do Sul, onde, entre os Bueres, estava convencido de que encontraria simpatizantes dispostos a encontrar alguma maneira de devolvê-lo em segurança à Alemanha. E a mulher era, inevitavelmente, obrigada a acompanhá-lo. E assim eles haviam atravessado a grande estepe espinhosa e sem água e finalmente chegaram à borda do pântano diante de Paul-Oudon. Eles alcançaram esse ponto pouco antes da estação das chuvas, quando as águas do pântano estavam em seu nível mais baixo. Nessa época, uma crosta dura se forma sobre a superfície seca do pântano, e apenas a água aberta no centro impede significativamente o progresso. É uma condição que existe talvez por apenas algumas semanas, ou até dias, ao final de longos períodos de seca, e assim os dois atravessaram a barreira, que de outra forma seria quase intransponível, sem perceber seus terrores latentes. Mesmo a água aberta no centro parecia estar deserta naquele momento, pois seus habitantes aterrorizantes, que a seca e a recuo das águas haviam afastado para o sul em direção à foz do maior rio de Paul-Oudon, que leva as águas para fora do vale de Jade Ben-Odo, haviam se afastado. Suas andanças os levaram através das montanhas e para o vale de Jade Ben-Odo, na nascente de um dos maiores riachos que leva as águas da montanha para o vale, despejando-as no rio principal logo abaixo do Grande Lago, na margem norte do qual encontra-se Alo. Ao descerem das montanhas, tinham sido surpreendidos por um grupo de caçadores Rodon. Obergat conseguiu escapar enquanto Jane foi feita prisioneira e levada a Alo. Desde então, ela não tinha visto nem ouvido falar do alemão e não sabia se ele havia perecido nesta terra estranha ou conseguido escapar com sucesso dos habitantes selvagens e finalmente chegar à África do Sul. Por sua vez, ela havia sido encarcerada alternadamente no palácio e no templo, à medida que Cotão e Ludon conseguiam arrancá-la temporariamente um do outro por meio de vários golpes de astúcia e intriga. E agora,
Finalmente, ela estava nas mãos de um novo captor, alguém que ela conhecia, pelos boatos do templo e do palácio, como cruel e degradado, e ela estava na popa da última canoa, todos os inimigos de costas para ela, enquanto quase aos seus pés os altos roncos de Mossar davam ampla evidência de sua inconsciência em relação ao ambiente imediato. A costa escura se aproximava do sul enquanto Jane Clayton, Lady Greystoke, deslizava silenciosamente pela popa da canoa para as águas geladas do lago. Ela mal se movia, exceto para manter as narinas acima da superfície, enquanto a canoa ainda era discernível nos últimos raios da lua declinante. Então, ela seguiu em direção à margem sul, sozinha, desarmada, quase nua, em um país dominado por feras selvagens e homens hostis. Ela ainda assim sentiu, pela primeira vez em muitos meses, uma sensação de exaltação e alívio. Ela estava livre, e se o próximo momento trouxesse a morte, ela sabia vagamente, ao menos por um breve instante, a liberdade absoluta. Seu sangue formigava com a sensação quase esquecida, e foi com dificuldade que ela conteve um grito alegre e triunfante enquanto subia das águas silenciosas e se erguia na praia silenciosa. À sua frente erguia-se uma floresta, sombria, e de suas profundezas vinham aqueles sons sem nome que fazem parte da vida noturna da selva: o farfalhar das folhas ao vento, o atrito entre galhos côntigos, o correr de um roedor, tudo amplificado pela escuridão a proporções sinistras e impressionantes, o pio de uma coruja, o grito distante de um grande felino, o latido de cães selvagens, atestavam a presença da vida miríade que ela não podia ver, a vida selvagem, a vida livre da qual agora fazia parte. E então lhe veio, possivelmente pela primeira vez desde que o gigante homem-macaco entrou em sua vida, uma compreensão mais completa do que a selva significava para ele, pois embora estivesse sozinha e sem proteção contra seus perigos horríveis, ela ainda sentia seu fascínio sobre si, uma exaltação que não ousava esperar sentir vivamente. Ah, se aquele poderoso companheiro dela estivesse ao seu lado, que alegria e felicidade seriam dela! Ela não desejava nada mais do que isso. O desfile das cidades, os confortos e luxos da civilização não ofereciam um atrativo nem de longe tão insistente quanto a gloriosa liberdade da selva. Um leão gemeu na escuridão à sua direita, provocando arrepios deliciosos que percorreram sua espinha. Os cabelos na parte de trás de sua cabeça pareciam se arrepiar. Ainda assim, ela não sentia medo. Os músculos herdados de algum ancestral primordial reagiram instintivamente à presença de um inimigo antigo, e isso era tudo. A mulher se moveu lentamente e deliberadamente em direção à floresta. Invamente, o leão gemeu, desta vez, mais próximo. Ela procurou um galho baixo. Ao encontrá-lo, balançou-se facilmente para o abrigo amigável da árvore. A longa e perigosa jornada com Obergax havia treinado seus músculos e nervos para hábitos tão incomuns. Ela encontrou um lugar seguro para descansar, como Tarzan ensinara a ser o melhor, e ali se enroscou, a 9 metros do chão, para descansar durante a noite. Ela estava com frio e desconfortável, e ainda assim, dormiu, pois seu coração estava aquecido com uma esperança renovada e seu cérebro cansado havia encontrado alívio temporário das preocupações. Ela dormiu até que o calor do sol, alto no céu, a acordasse. Ela estava descansada e agora seu corpo estava bem, assim como seu coração estava aquecido. Uma sensação de calma, conforto e felicidade permeava seu ser. Ela se ergueu em seu divã suavemente balançando e se alongou luxuosamente, seus membros nus e corpo esguio, manchados pela luz do sol filtrada pela folhagem acima, combinados com um gesto preguiçoso, conferiam à sua aparência algo de um leopardo. Com um olhar atento, ela examinou cuidadosamente o chão abaixo, e, com o ouvido atento, escutou qualquer som de alerta que pudesse sugerir a presença próxima de inimigo, fossem homens ou animais. Satisfeita ao perceber que não havia nada por perto de que precisasse temer, ela desceu para o chão. Ela queria se banhar, mas o lago estava muito exposto e um pouco distante da segurança das árvores para que ela arriscasse até se tornar mais familiarizada com o entorno. Ela vagou sem destino pela floresta procurando comida, que encontrou em abundância. Ela comeu e descansou, pois ainda não tinha nenhum objetivo. Sua liberdade era tão nova que não podia ser arruinada por planos para o futuro. Os hábitos do homem civilizado pareciam-lhe agora tão vagos e inalcançáveis quanto a substância meio esquecida de um sonho. Se ela pudesse apenas viver aqui em paz, esperando por ele. Era a velha esperança que voltava a viver. Ela sabia que ele viria um dia, se estivesse vivo. Ela sempre soube disso, embora recentemente acreditasse que ele chegaria tarde demais. Se ele estivesse vivo, sim, ele viria se estivesse vivo. E se não estivesse viva, ela estaria tão bem aqui quanto em qualquer outro lugar, pois então nada importava. Apenas esperar o fim com a maior paciência possível. Seus vagarosos passeios a levaram a um riacho cristalino,
onde ela bebeu e se banhou sob uma árvore que se projetava e oferecia um refúgio rápido em caso de perigo. Era um lugar tranquilo e bonito, e ela o amou desde o primeiro momento. O leito do riacho estava coberto por pedrinhas bonitas e fragmentos de obsidiana vítrea. Ao recolher um punhado de seixos e levantá-los para examiná-los, percebeu que um de seus dedos estava sangrando devido a um corte limpo e reto. Ela começou a procurar a causa e logo a descobriu em um dos fragmentos de vidro vulcânico, que apresentava uma borda quase afiada como uma navalha. Jane Clayton estava eufórica. Ali, dado por Deus às suas mãos, estava o primeiro começo com o qual ela poderia eventualmente criar tanto armas quanto ferramentas, uma lâmina para cortar. Tudo era possível para aquele que o possuía, nada para quem não o tinha. Ela procurou até ter coletado muitas das preciosas pedras, até que a bolsa que pendia em seu lado direito estivesse quase cheia. Então, ela subiu na grande árvore para examiná-las com calma. Havia algumas que pareciam lâminas de faca, e outras que poderiam facilmente ser moldadas em pontas de lança, e muitas menores que a natureza parecia ter destinado para as pontas de flechas selvagens. A lança que ela tentaria primeiro, essa seria a mais fácil. Havia um buraco no tronco da árvore, em uma grande ramificação bem acima do chão. Ali, ela escondia todo o seu tesouro, exceto uma única lasca parecida com uma faca. Com essa, ela desceu ao chão e, procurando um broto esguio que crescia reto como uma flecha, cortou e serrou até conseguir destacá-lo sem rachar a madeira. Tinha exatamente o diâmetro certo para o cabo de uma lança de caça, como a que seu amado Vaziri mais gostava. Quantas vezes ela os havia observado confeccionando-as, e eles também haviam lhe ensinado a usá-las, elas e as pesadas lanças de guerra, rindo e batendo palmas conforme sua habilidade aumentava. Ela conhecia os capins arbóreos que produziam as fibras mais longas e resistentes, e estes ela procurava e levava para sua árvore com o cabo de lança que estava prestes a ser. Subindo até a sua encruzilhada, ela se curvou para o seu trabalho, cantarolando suavemente uma pequena melodia. Ela se pegou sorrindo. Era a primeira vez em todos esses meses amargos que uma canção passava por seus lábios ou que ela esboçava um sorriso assim. Sinto, suspirou ela. Quase sinto que John está perto, meu John, o meu Tarzan. Ela cortou o cabo da lança no comprimento adequado e removeu os gravetos, os ramos e a casca, talhando e raspando os tocos até que a superfície ficasse lisa e reta. Então ela abriu uma ponta e inseriu a cabeça da lança, moldando a madeira até que se encaixasse perfeitamente. Com isso feito, ela colocou o cabo de lado e começou a dividir os talos grossos de grama, batendo e torcendo-os até separar e limpar parcialmente as fibras. Elas foram levadas até o riacho, lavadas e trazidas de volta, sendo então enroladas firmemente na extremidade fendida do cabo, que ela havia entalhado para recebê-las, assim como na parte superior da cabeça da lança, que também foi ligeiramente entalhada com um pedaço de pedra. Era uma lança rudimentar, mas a melhor que ela podia fabricar em tão pouco tempo. Mais tarde, prometeu a si mesma, ela teria outros, muitos deles, e seriam lanças das quais até o maior dos lanças Vaziri poderia se orgulhar. 18. A Fossa de Leões de Tulo. Embora Tarzan tenha procurado nos arredores da cidade até quase o amanhecer, ele não encontrou em nenhum lugar o rastro de sua companheira. A brisa que descia das montanhas trazia até suas narinas uma diversidade de aromas, mas não havia entre eles a menor sugestão daquela que ele procurava. A dedução natural era, portanto, que ela havia sido levada em outra direção. Durante sua busca, ele muitas vezes cruzou com os rastros frescos de vários homens indo em direção ao lago, e concluiu que provavelmente esses rastros tinham sido deixados pelos sequestradores de Jane Clayton. Foi apenas para minimizar a chance de erro pelo processo de eliminação que ele havia cuidadosamente reconhecido cada outro caminho que levava de Alor para o sudeste, onde ficava a cidade de Tulo, de Mossar, e agora ele seguia a trilha até as margens de J.A.D. Benlo, onde o grupo havia embarcado nas águas tranquilas em suas resistentes canoas. Ele encontrou muitas outras embarcações da mesma descrição ancoradas ao longo da margem e uma delas ele tomou para o propósito da perseguição. Era dia quando ele passou pelo lago que fica logo abaixo de J.A.D. Benlo e, remando vigorosamente, passou à vista da mesma árvore em que seu companheiro perdido dormia. Se o vento suave que acariciava o seio do lago tivesse soprando de uma direção sul, o gigante macaco-homem e Jane Clayton teriam se reunido então. Mas um destino cruel quis de outra forma, e a oportunidade passou com a passagem de sua canoa, que com suas remadas poderosas logo desapareceu de vista no riacho na extremidade inferior do lago. Seguindo o rio sinuoso que se estendia consideravelmente para o norte antes de dobrar e desaguar no J.A.D. Inlo, o homem macaco perdeu um trecho de transporte que teria economizado horas de remadas. Foi na extremidade superior deste transporte onde Mossar e seus guerreiros haviam desembarcado que o chefe descobriu a ausência de sua prisioneira. Como Mossar estava dormindo desde pouco depois de sua partida de Alor,
E como nenhum dos guerreiros se lembrava de quando ela tinha sido vista pela última vez, era impossível conjecturar com qualquer grau de precisão o lugar onde ela havia escapado. O consenso, no entanto, era de que isso havia acontecido no rio estreito que conecta J.A.D. Benlu ao lago logo abaixo, chamado J.A.D. Baulo, que traduzido livremente significa o Lago de Ouro. Moçar estava muito irado, sendo ele o único culpado. Naturalmente buscou com grande diligência atribuir a culpa a outro. Ele teria retornado em busca dela se não temesse encontrar uma companhia de perseguição enviada por Jadon ou pelo sumo sacerdote. Ambos, sabia ele, com razões justas para se ressentirem dele. Ele não economizaria nem mesmo uma embarcação de seus guerreiros que estavam sob sua proteção para voltar em busca da fugitiva, mas apressou-se ao máximo através da estrada de transporte que seguiu para as águas de J.A.D. Ino. O sol da manhã estava apenas tocando os domos brancos de Tulur quando os remadores de Moçar trouxeram suas canoas até a margem na periferia da cidade. Seguro mais uma vez atrás de suas próprias muralhas e protegido por muitos guerreiros, a coragem do chefe retornou pelo menos o suficiente para permitir que ele enviasse 3 canoas em busca de Jane Clayton, e também para ir até Alor, se possível, para descobrir o que havia atrasado Bulot, cujo fracasso em alcançar as canoas com o restante do grupo no momento da fuga da cidade do norte de nenhuma maneira atrasará a partida de Moçar, sua própria segurança sendo de importância muito maior do que a de seu filho. Quando os 3 canoas chegaram ao porto em sua jornada de volta, os guerreiros que as arrastavam para fora da água foram subitamente surpreendidos pelo aparecimento de 2 sacerdotes, carregando uma canoa leve na direção de J.A.D. Ino. A princípio, eles pensaram que se tratava da vanguarda de uma força maior de seguidores de Ludon, embora a correção de tal teoria fosse desmentida pelo conhecimento de que os sacerdotes nunca aceitavam os riscos ou perigos da vocação de um guerreiro, nem sequer lutavam até serem encurralados e forçados a fazê-lo. Secretamente, os guerreiros de Paul-Don desprezavam o sacerdócio emasculado e, portanto, em vez de imediatamente partirem para a ofensiva como fariam se os 2 homens fossem guerreiros de Alor em vez de sacerdotes, eles esperaram para questioná-los. À vista dos guerreiros, os sacerdotes fizeram o sinal da paz e, ao serem perguntados se estavam sozinhos, responderam afirmativamente. O líder dos guerreiros de Moçar permitiu que eles se aproximassem. "O que fazem aqui?" perguntou ele. "No país de Moçar, tão longe de sua própria cidade. Trazemos uma mensagem de Ludon, o sumo sacerdote, para Moçar", explicou um deles. "É uma mensagem de paz ou de guerra?" perguntou o guerreiro. "É uma oferta de paz", respondeu o sacerdote. "E Ludon não está enviando guerreiros atrás de vocês?" questionou o homem de armas. "Estamos sozinhos", assegurou o sacerdote. "Ninguém em Alor, exceto Ludon, sabe que viemos com esta missão. Então sigam seu caminho", disse o guerreiro. "Quem é aquele?" perguntou de repente um dos sacerdotes, apontando para a extremidade superior do lago, no ponto onde o rio de J.A.D. Baulo desaguava. Todos os olhos se voltaram na direção que ele indicara para ver um guerreiro solitário remando rapidamente em direção a J.A.D. Ino, a proa de sua canoa apontando para Tulo. Os guerreiros e os sacerdotes se esconderam entre os arbustos de ambos os lados do poto. "É o homem terrível que se chamou de Dorodo", sussurrou um dos sacerdotes. "Eu reconheceria aquela figura entre uma grande multidão, mesmo que pudesse vê-la de longe." "Você está certo, sacerdote", exclamou um dos guerreiros que havia visto Tarzan no dia em que ele entrou pela primeira vez no palácio de Khotan. "De fato, é ele a quem tem chamado corretamente de Tarzan J.A.D. Guru." "Apressem-se, sacerdotes", gritou o líder do grupo. "Vocês são 2 remos em uma canoa leve. Podem facilmente chegar a Tulo antes dele e avisar Moçar sobre sua chegada, pois ele acabou de entrar no lago." Por um momento os sacerdotes hesitaram, pois não tinham ânimo para um encontro com aquele homem terrível, mas o guerreiro insistiu e chegou até a Messa-Luz. Sua canoa foi tomada deles e empurrada para o lago, e quase foram levantados do chão e colocados nela. Ainda protestando, foram empurrados para a água, onde imediatamente ficaram à vista do remador solitário acima deles. Agora não havia alternativa. A cidade de Tulo oferecia a única segurança, e inclinando-se sobre os remos, os 2 sacerdotes fizeram sua embarcação avançar rapidamente na direção da cidade. Os guerreiros se retiraram vivamente para o abrigo do folhagem. Se Tarzan os tivesse visto e viesse investigar, haveria 30 deles contra 1, e naturalmente eles não temiam o resultado, mas não consideraram necessário ir até o lago para encontrá-lo, uma vez que haviam sido enviados para procurar o prisioneiro fugitivo e não para interceptar o estranho guerreiro, cujas histórias de ferocidade e habilidade sem dúvida os ajudaram a chegar à decisão de não provocar nenhuma briga desnecessária com ele. Se ele os tivesse visto, não mostrou sinal algum, continuando a remar firme e vigorosamente em direção à cidade,
nem aumentou a velocidade quando os dois padres saíram à vista. No momento em que a canoa dos padres tocou a margem próxima à cidade, seus ocupantes pularam para fora e correram rapidamente em direção ao portão do palácio, lançando olhares assustados para trás. Eles buscaram audiência imediata com Moçar, após avisar os guerreiros de guarda de que Tarzan estava se aproximando. Eles foram conduzidos imediatamente ao chefe, cujo tribunal era uma réplica menor do rei Dialo. Viemos de Ludon, o sumo sacerdote, explicou o porta-voz. Ele deseja a amizade de Moçar, que sempre foi seu amigo. Já